Então, uma boa tarde a todos e todas. Eu sou José Carlos Sousa, sou diretor de Serviços de Projetos Educativos aqui na Direção-Geral da Educação. Bem-vindos a este webinar denominado Projeto de Desporto Escolar sobre Rodas. Vamos ciclar com certeza muito durante esta próxima hora. Entretanto, muitos dos inscritos vão ainda entrando na sala devagarinho. Alguns vieram de bicicleta e não havia estacionamento à porta e, portanto, tiveram que ir colocar a bicicleta um bocadinho mais longe. Estou a brincar, obviamente. E, portanto, agradecer a vossa presença neste webinar, que se insere numa série deles que a Direção-Geral de Educação, no âmbito da Direção de Serviços e Projetos Educativos e no âmbito da Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania, aqui em grande colaboração, em estreita colaboração com a direção, enfim, a Direção de Serviços, entre aspas, do Desporto Escolar, e está a organizar. Gostava de agradecer, antes de mais, à Teresa André, à Helena Gil, à Ana Ricardo, que são elementos do domínio da Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania da Segurança Rodoviária e, portanto, as grandes promotoras deste evento, e ao mesmo tempo que agradeço ao Rui Fonseca, que faz parte da equipa nacional do Desporto Escolar, que está sediada aqui na Direção-Geral da Educação, através da sua equipa que dá apoio por este país fora. Um agradecimento também à Elsa Mota, que fará a condução técnica da emissão, por assim dizer. Depois, os conferencistas, o Mário Alpiarce e o Alberto Reis, o Rui Fonseca também são os conferencistas desta tarde, sendo que a Helena Gil, depois desta minha curta intervenção inicial, fará a moderação do webinar. 2 ou 3 aspectos que gostava de deixar nesta fase. Primeiro, estas questões do desporto escolar sobre rodas e estas questões daquilo que é ciclável, por assim dizer, têm merecido muita atenção, não só da equipa do desporto escolar, mas também da equipa da minha direção de serviços, nomeadamente deste domínio da segurança rodoviária. Há muito tempo que temos trabalhado estas matérias, há hoje melhores condições para trabalharmos, digamos assim, e digamos isso com regozijo, mas nós, enquanto Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania, e enquanto Direção de Serviços que tem esta área da cidadania, não podemos deixar de dissociar estas questões relacionadas com a segurança rodoviária, com toda uma série de outros domínios onde estas matérias estão claramente cruzadas, onde o enfoque é, por vezes, permitam-me dizer assim, ainda maior do que aquele que a própria segurança rodoviária nos traz. A questão dos cicláveis é uma questão que está muito em cima da mesa, é uma questão que não pode ser dissociada de um dos nossos domínios, que é o desenvolvimento sustentável, com todos os ODS que depois estão a eles agregados, que não pode estar dissociado da educação ambiental e que não pode estar dissociado claramente das questões ligadas aos direitos humanos, por um lado, mas por outro lado também às questões ligadas ao risco. E, portanto, aquilo que se pretende é movimentar, seduzir, capacitar os jovens para o andar de bicicleta, e não só, as questões mais cicláveis, e, por outro lado, a questão do risco, que é também, que está adjacente. E, portanto, aqui o que temos que fazer é prevenir sempre esse risco e procurar minimizar esse risco por forma a que aquilo que acabamos por trazer para a discussão, para a ação, enquanto cidadania é ação, é colocar no terreno aquilo que acabamos por vir aqui ciclicamente dizer, procurar que todos estes possam ser condimentos que tragam os jovens e os professores, vamos dizer assim, os professores são os grandes mentores de toda esta característica que podemos aqui tentar trazer à liça no sentido de promover junto dos mais jovens o gosto pelo ciclável, não só no âmbito do desporto escolar, que tem uma vertente muito interessante que o Rui Fonseca com certeza vos vai transmitir, mas nas outras vertentes, na vertente do lazer propriamente dito, e onde com certeza as questões do bem-estar, que estão depois associadas às questões da saúde no âmbito da Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania, estão sempre muito presentes. Portanto, era esta saudação inicial que vos gostava de deixar, este pequeno enquadramento, como é que o desporto escolar se associa a esta matéria, como é que nós, enquanto cidadania, nos associamos a esta matéria e como é que duas equipas conseguem promover um webinar desta índole e com estes fins. E, portanto,
tudo tem que ser cada vez mais interligado e eu gostava de agradecer também à equipa do Desporto Escolar o facto de ter connosco promovido, projetado e dinamizado toda esta iniciativa. E pronto, era isto que eu queria dizer. Passo para a Helena Gil, que vai conduzir o resto da emissão. Então, uma boa tarde para todos. Muito obrigado. Helena. Olá, boa tarde a todos e a todas que nos estão a ouvir. Eu vou começar por apresentar os nossos conferencistas e para nos fazer o enquadramento do projeto que vai ser aqui delineado, temos o Rui Fonseca. O Rui Fonseca tem uma licenciatura em Ciências do Desporto, é professor em Mobilidade Estatutária na Direção-Geral de Educação, na Divisão do Desporto Escolar, é também membro da equipa de Coordenação Nacional do Desporto Escolar e responsável pelo projeto Desporto Escolar sobre Rodas, precisamente este que nós vamos ficar a conhecer. É representante da DGE na Estratégia Nacional para a Mobilidade Ativa Ciclável 2023 e também na Estratégia Nacional para a Mobilidade Ativa Pedonal 2030. Fez a supervisão do Manual de Apoio ao Professor e Técnico Qualificado Pedala da Escola para a Vida. Portanto, vamos para nos fazer este enquadramento. Vamos então ter aqui o Rui Fonseca. Bem-vindo, Rui. Olá, Helena, muito boa tarde. Obrigada pelas simpáticas palavras do Diretor de Serviços, da Direção de Serviços dos Projetos Educativos. Agradecer desde já o convite e esta articulação tão necessária que deve haver entre projetos, não só dentro da Casa da Direção-Geral de Educação, mas também depois projetado para todas as dinâmicas que são realizadas nos agrupamentos de escolas, assim como também uma articulação que se pretende cada vez mais vincada entre estratégias nacionais, muito devido às políticas educativas que têm vindo a ser implementadas no terreno. Cabe-me a mim fazer aqui a apresentação do projeto de uma forma institucional, de uma forma abordando as questões da dinâmica de gestão, para enquadrar aqui o projeto, de forma a dar-vos uma visão abrangente e organizacional daquilo que já se vai fazendo pelas nossas escolas. Dizer então que o projeto Desporto Escolar sobre Rodas é um projeto estruturante que atualmente faz parte de um conjunto de projetos no Programa Estratégico do Desporto Escolar, mas que tem um enfoque grande porque dos seis eixos estratégicos ele contempla 5, e isso faz com que haja aqui em torno deste projeto alguma curiosidade, acima de tudo também uma questão que tem a ver com as respostas que se pretendem dar durante esta sessão e da forma como temos vindo também a desenvolver algumas outras sessões de esclarecimento. Eu vou projetar aqui alguns slides que me vão ajudar aqui no meu raciocínio, na sequência de informação que tenho para passar. O projeto, como é que nasceu o projeto? É importante fazer cronologicamente aqui o enunciar de 2 ou 3 pontos. O projeto já vem sendo trabalhado há vários anos. Em 2017 surge um protocolo com a Federação Portuguesa de Ciclismo no âmbito do Programa Nacional do Ciclismo para Todos, onde surgiu o projeto do Ciclismo Vai à Escola e com o qual ainda atualmente trabalhamos e estamos a articular todo este trabalho conjunto de 2 projetos, um no sistema educativo, outro no sistema federado. Naquilo que diz respeito à cronologia, em 2019, através da resolução do Conselho dos Ministros, apareceu então a Estratégia Nacional para a Mobilidade Ativa Ciclável, e aí foi quando foi dada as orientações específicas para que surgisse este projeto, com este nome, com esta designação, e que depois apareceu através de um despacho regulador do desporto escolar e associado quase em simultâneo em 2019 as alterações ao regulamento do seguro escolar no que diz respeito a uma nova redação que dizia respeito à parte do artigo 25 da linha F, que permitia, desde aí, desenvolver um trabalho muito mais abrangente no que diz respeito à utilização diária da bicicleta pelos nossos alunos, no trajeto de casa para a escola e vice-versa. Depois, em 2021, com a entrada do novo programa do desporto escolar
para o quadriênio. Houve também aqui um conjunto de orientações para um alargamento às escolas públicas com o segundo ciclo, para um investimento neste âmbito, e depois associando aqui naquilo que foi o plano, ou naquilo que está em vigor em termos do plano de recuperação das aprendizagens essenciais, o projeto tornou-se aqui um pouco mais visível, muito mais alavancado por um conjunto de recursos que foram sendo associados. No alinhamento com a Estratégia Nacional para a Mobilidade Ativa Ciclável, não só no que diz respeito aos objetivos, às metas e indicadores, o projeto responde principalmente a 5 medidas, entre as quais aquilo que eu destaco é o desenvolvimento de um quadro de referência nacional para ensinar a pedalar e também aquilo que são a promoção da mudança de comportamentos, não só nos jovens em idade escolar, mas também em grupos específicos que pertencem à nossa comunidade educativa. O projeto está consolidado em 3 pilares. O principal pilar tem a ver com a aprendizagem do padrão motor, o saber andar de bicicleta. Esse é o foco do nosso projeto, dentro da escola, ter essa capacidade de desenvolver dinâmicas que permitam aos alunos não só aprender a andar de bicicleta, mas também a evoluir nas suas competências velocipédicas. Depois, 2 pilares importantes que estamos neste momento a trabalhar para envolver cada vez mais as dinâmicas já implementadas no terreno, no que diz respeito à educação para a cidadania e educação rodoviária. Estes 3 pilares servem de mote para tudo aquilo que está a ser implementado nas nossas escolas, porque já temos algumas a desenvolver o projeto desde 2019, e algumas que este ano letivo juntaram-se e que tornaram ainda mais alargada esta dinâmica. Em termos de objetivos operacionais, queria-vos transmitir que, para além das mudanças de comportamento, queremos mesmo que haja aqui uma potenciação da utilização da bicicleta no cotidiano, não só pelos alunos, mas também depois alargando aos outros elementos da comunidade educativa. A promoção de estilos de vida saudáveis, que já muito conversado em praça pública. Depois a promoção da segurança e cidadania rodoviária no que diz respeito aos comportamentos de defesa perante aquilo que podem ser ambientes e contextos semi-protegidos ou em termos de contacto já com um risco acrescido com o tráfego rodoviário. Depois a promoção para a educação inclusiva, uma das coisas que defendemos inteiramente, não só para os alunos com limitações funcionais, mas também para a equidade, aquilo que diz respeito a um transporte que não diferencia se é rapaz, se é rapariga, nem diferencia se o aluno tem mais posses ou menos posses. A promoção de boas práticas e com os valores do desporto escolar são objetivos que estão presentes e para os quais desenvolvemos todo o nosso trabalho. Dizer-vos que este projeto tem um modelo pedagógico que está alinhado e deve estar sempre alinhado com o projeto educativo da escola. É desenvolvido por professores de educação física com formação geral, mas também com formação específica, e para isso desenvolvemos já algumas iniciativas ao nível da formação mais específica para o projeto, e estamos a trabalhar para, a breve trecho, termos também formações ao nível de 25 horas para o fazer de uma forma mais substanciada. As aprendizagens são diversificadas, são aprendizagens que permitem diferentes contextos, diferentes intenções para alunos diferentes e com níveis diferentes, desenvolvidos durante um horário letivo, que pode ser desenvolvido 2 ou 3 vezes na semana. Dizer-vos que este modelo pedagógico contempla alguns conteúdos não só por níveis de competência, mas também por ciclos de escolaridade, o que torna aqui também uma vantagem grande, e depois dizer-vos que este modelo pedagógico foi uma articulação que tivemos a desenvolver durante 3 ou 4 anos com a Federação Portuguesa de Ciclismo, para que haja um modelo único no que diz respeito ao desporto escolar sobre rodas e também ao ciclismo vai à escola. Este modelo pedagógico está alicerçado também
num conjunto de ferramentas técnico-pedagógicas que permitem depois desenvolver todo o trabalho. No que diz respeito à aprendizagem do saber andar de bicicleta, temos o manual, que já aqui foi referido pela Helena. O manual Pedala da Escola para a Vida está disponível para todos aqueles que queiram consultá-lo, não só para os professores que desenvolvem o projeto, mas sim para a comunidade em geral, através do site do Desporto Escolar. É um dos locais que poderão ter acesso a este manual. Depois dizer que há um conjunto de kits, ou seja, que fazem parte das ferramentas necessárias para o desenvolvimento e para a qualidade do trabalho a desenvolver durante o trabalho com os alunos. No que diz respeito a ferramentas com o objetivo de educar os alunos para a cidadania rodoviária, estamos em construção e estamos em articulação com a equipa dos projetos educativos, e isso faz-nos olhar para a frente e ter a esperança que só desta forma é que vamos conseguir trabalhar com uma maior qualidade e com um alargamento do maior número de alunos possível a incluir neste projeto. A educação para a cidadania, também temos aqui esta articulação com os projetos educativos no que diz respeito àquilo que já foi falado pelo Dr. José Carlos, a sustentabilidade e educação ambiental, o empreendedorismo, nomeadamente naquilo que possa haver em termos da construção de oficinas mecânicas dentro da escola, o voluntariado naquilo que diz respeito ao apoio a um projeto desta natureza ou a projetos que implicam necessariamente o desenvolvimento de competências que extravasam um pouco as aprendizagens do saber andar de bicicleta, por exemplo, e educação inclusiva, como já referi. Temos alguns eixos de atuação naquilo que diz respeito ao projeto do Desporto Escolar sobre rodas. Queria referir aqui claramente que o projeto educativo da escola é um dos eixos de atuação que queremos que o projeto seja incluído. Depois, a formação de professores e de alunos no âmbito do projeto, programas pedagógicos a implementar, parcerias e protocolos que são tão importantes para a sustentabilidade de um projeto desta natureza, que tem, para além da necessidade de recursos humanos, também uma necessidade de recursos materiais que permite desenvolver um trabalho de qualidade com os alunos, mas que só por si tem que ser associada a outros recursos que temos à disposição e que depois poderemos falar um pouco mais à frente. Circuitos técnicos de prevenção e segurança rodoviária dentro da escola, como fase inicial, depois a construção de espaços de apoio para a bicicleta, não só para o parqueamento, mas também depois para o condicionamento e para a manutenção das bicicletas. As iniciativas velocipédicas abertas à comunidade é das nossas apostas. Para além do desporto escolar sobre rodas, temos o desporto escolar comunidade, que pretende que haja uma abertura das portas da escola cada vez mais alavancada para os familiares e para os encarregados de educação poderem desenvolver também uma ocupação de tempos livres com os seus educandos, assim como também depois umas questões que têm a ver com eixos de implementação no âmbito da parceria com autarquias, no plano da mobilidade municipal, para a construção de corredores de segurança e de circulação escolar em zonas de menor tráfego. As parcerias e os protocolos são aquilo que foi dito por mim importantíssimas, só desta forma conseguimos ter um desenvolvimento sustentável de cada projeto. Existem custos associados, mas os custos muitas vezes são vistos só pelo lado dos recursos financeiros, e muitas vezes existem recursos que uma parceria podem resolver, como aqui eu enumero questões que têm a ver com, por exemplo, os transportes de alunos e de materiais, que muitas vezes são recursos que as escolas não têm, não é, em termos de transporte, mas que uma autarquia, um clube ou até mesmo uma junta de freguesia pode solucionar, e estas parcerias permitem-nos alargar então a nossa capacidade de chegar a maior número de alunos, assim como também desenvolver um trabalho de qualidade. Mais um minutinho, se faz favor. Sim, senhora. Tá, claro. Relativamente às fontes de financiamento, temos aqui algumas fontes de financiamento que eu queria partilhar com todos aqueles que nos acompanham, e desde já agradeço toda a adesão que houve à temática, que é muito importante esta divulgação.
O financiamento que nós temos é um financiamento todo indireto. Temos aqui o facto do projeto estar associado à Estratégia Nacional para a Mobilidade Ativa e Ciclável, fez com que houvesse ali algumas questões que só com parcerias é que são ultrapassadas, e aqui apresento-vos um conjunto de fontes de financiamento indireto que permitem dar solução às escolas para ter recursos, bicicletas, capacetes, materiais que possam depois desenvolver o saber andar de bicicleta, as competências e as aprendizagens para os alunos, mas depois também recursos que possam levar para fora de portas da escola. Associações ligadas à bicicleta, mecenato, em termos de empresas locais, já existem muitas boas práticas e muitas escolas que têm feito este percurso. Tal como aqui alguns concursos públicos que o IMT tem lançado e que podem ajudar as escolas a ir buscar algum financiamento, assim como uma das coisas que eu queria referir, a maior fonte de financiamento de um projeto desta natureza são as autarquias, pelo facto de terem um acesso direto ao Fundo Ambiental, que é o maior fundo europeu para as questões que dizem respeito à mobilidade suave e da possibilidade de darem condições para as escolas desenvolver o trabalho necessário. Depois, fazer um raio-x rápido. Relativamente a 2019, nós tínhamos apenas 24 agrupamentos, mas tinha uma dinâmica diferente de proximidade. Era um projeto piloto que estava a ser desenvolvido nas 5 regiões e, atualmente, no ano letivo que decorre, conseguimos fazer aqui uma abrangência maior por todo o país, nas 24 coordenações locais do desporto escolar, num total de 138 agrupamentos de escolas, ou seja, foi uma alavancagem de 24 para 138 agrupamentos, que dá-nos aqui uma margem de manobra em termos do crescimento muito grande. Desafios que nós temos foram colocados pela estratégia, nós estamos assim, alinhados com isto: a humanização das localidades, redução da pegada carbónica e o uso da bicicleta no cotidiano. Vemos o projeto como oportunidades, temos um modelo pedagógico de implementação nacional, temos aqui a oportunidade de estabelecer um compromisso mais forte entre as escolas, as famílias e as autarquias. Vemos a educação como um vetor de mudança dos hábitos de mobilidade para as gerações futuras, naquilo que diz respeito à cidadania ativa e na redução da pegada carbónica, assim como também tornar o transporte social mais equitativo e mais inclusivo para todos. A captação de jovens para o treino esportivo é uma consequência natural daqueles que querem mais e que se querem superar e que veem na bicicleta uma das suas motivações. Temos um percurso a percorrer até 2030, sabemos quais são os desafios, temos um projeto estruturado, alinhado num programa estratégico de desporto escolar, com uma oferta desportiva alargada, com horas letivas, e depois temos um compromisso político que nos permite também olhar para o futuro, porque um projeto está alinhado com a estratégia até 2030, pelo menos, e que temos também aqui com vista a associarmos as estratégias locais de intervenção com parceiros e com recursos que nos permitem depois criar as tais condições para uma mudança de comportamento das nossas gerações futuras, nomeadamente nos nossos alunos. Por fim, aqui algumas imagens daquilo que já vamos desenvolvendo, e para não me estender e para permitir que possam acompanhar ainda mais informações sobre este projeto, dando a palavra aos meus colegas de painel, deixar-vos aqui só os meus contactos, caso necessitem, para colocar mais alguma questão adicional, e agradecer, Helena, mais uma vez esta oportunidade para podermos apresentar este projeto tão estruturante e tão em voga na mobilidade ativa hoje em dia na nossa sociedade. Obrigado. Obrigada, Rui. É um projeto muito interessante que depois vou fazer perguntas e vamos aqui entrar em diálogo sobre o projeto, para tirar algumas dúvidas que possam ainda surgir. Muito obrigado por esta parceria tão envolvente. Obrigado. Vou passar agora a palavra aos outros 2 participantes, o Liberto Reis e o Mário Alpiarça. O Liberto Reis tem uma licenciatura em Ciências do Desporto pela Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro. É professor de Educação Física do 4º Escola Secundária de Barcelinhos, coordenador nacional BTT, Desporto Escolar, desde 2018. É professor responsável por grupos e equipas de BTT, ex-ciclista federado na vertente estrada, doutorando em Ciências do Desporto da Faculdade de Desporto da Universidade do Porto, coordenador técnico e professor responsável pelo grupo de equipa de Desporto Escolar sobre rodas,
coordenador do projeto Conselho Barcelos sobre Rodas, autor do Manual de Apoio ao Professor e Técnico Qualificado da aula da Escola para a Vida. O Mário Alpiarça tem uma licenciatura em Educação Física e Desporto pela Faculdade de Motricidade Humana da Universidade Técnica de Lisboa. É professor de Educação Física do quadro de escola Dom José I em Vila Real de Santo António, coordenador nacional do BTT Desporto Escolar, é professor responsável por grupos e equipas do BTT desde 1996 e pelo grupo e equipa de Desporto Escolar sobre Rodas desde 2019. É professor pertencente à Comissão Consultiva do Comitê Olímpico de Portugal para a Educação Física e Desporto na Escola, treinador de ciclismo na modalidade BTT em diversos clubes de ciclismo desde 1994, autor de vários livros sobre BTT e autor do Manual de Apoio ao Professor e Técnico Qualificado Pedala da Escola para a Vida. Como veem, são dois comunicadores e duas pessoas que têm realmente muito a falar sobre esta questão e muito a ensinar-nos. Neste momento vão falar-nos do quadro e como e quando começar a implementação do projeto, também mostrar-nos algumas propostas metodológicas de ensino e aprendizagem e falar-nos também de algumas boas práticas. Tenho a palavra, por favor, Mário Alpiarça e Liberto Reis. Olá, Helena, muito obrigado. Então, olá, muito boa tarde a todos. Apenas um breve agradecimento pelo convite às estruturas responsáveis pela organização deste webinar. Claro está, elogiar e felicitar-vos por esta iniciativa e um cumprimento generalizado a todos os presentes e um abraço para os meus colegas e amigos Rui Fonseca e Mário Alpiarça. Muito bem. Então, o Rui Fonseca discorreu muito sobre este assunto, sobre esta temática, e muito mais haveria a falar sobre este projeto de desporto escolar sobre rodas. O projeto, como ele disse e reforçou várias vezes, está devidamente enquadrado numa estratégia nacional, e neste caso é a Estratégia Nacional para a Mobilidade Ativa Ciclável 2020-2030, e por essa razão tem sido realizado bastante trabalho na construção de modelos, na construção de ferramentas, de planos de melhoria, para que haja uma disseminação bastante profícua e que cada vez seja mais uma realidade a implementação do projeto de desporto escolar sobre rodas a cada dia que passa. E é também neste contexto que este webinar, considero que este webinar tem todo o fundamento para existir. A temática é muito ampla e abarca muitas áreas de intervenção, mas neste caso vamos direcionar então o nosso discurso para o plano da educação rodoviária. E entendo que nesta fase até nem abona nada a nosso favor estarmos aqui preocupados com questões terminológicas sobre o termo de educação rodoviária ou prevenção rodoviária, segurança rodoviária e muitos outros termos que vão sendo utilizados nas escolas e na comunidade. Importa sim entendermos qual o posicionamento do projeto e de que forma ele pode contribuir para a melhor convivência entre os vários utilizadores na via pública, particularmente dos condutores de velocípede, vulgarmente designados por ciclistas. O termo ciclistas remete-nos mais para uma perspectiva desportiva, eventualmente, e, portanto, nós, até em contexto manual que somos autores, eu e o Mário Alpiarça, fizemos questão de ir utilizando a terminologia mais de condutores de velocípedes. Bem, quando e como começar? Para responder ao quando, no fundo nós temos aqui o quando e o como, não é? E para responder ao quando desta pergunta, no nosso entender, devemos ter em conta duas perspectivas. A perspectiva, por um lado, a primeira perspectiva é a perspectiva da adesão ao projeto, e aqui direcionamos a nossa atenção para os planos de intervenção dos diretores dos agrupamentos escolares, as motivações acrescidas do corpo docente, especialmente aqueles que nos dizem respeito e que são os mais propensos habitualmente para aderirem a este projeto, que são os colegas do Subdepartamento de Educação Física, e as necessárias condições infraestruturais e condições materiais de base. Por outro lado, como segunda perspectiva, se quisermos, é a perspectiva das possibilidades de intervenção. Do ponto de vista do público-alvo do desporto escolar e conforme a organização de base da estrutura, será iniciar-se no segundo ciclo de ensino. Mas, do ponto de vista do público-alvo desejável,
e que o projeto de desporto escolar sobre rodas preconiza, será o mais cedo possível. Portanto, isto é, iniciar este processo, diríamos que iniciar este processo de ensino-aprendizagem no primeiro ciclo seria ótimo, e iniciar no ensino pré-escolar será excelente. Estes são na nosso entender, são os designados períodos críticos. E porquê que nós dizemos que são os períodos críticos? Porque são nas mais tenras idades que os alunos estão mais propensos a adquirir e a assimilar padrões motores, principalmente aqueles que envolvem musculaturas profundas e processos onde os aspectos proprioceptivos e até processos sinestésicos são relevantes, com destaque, no nosso caso, da utilização da bicicleta para o equilíbrio e para a condução. Também é nestas idades que se constroem culturas desportivas, no nosso entender, que são direcionadas à ambicionada multilateralidade, e também é aqui, desde tenras idades, que nós implementamos culturas sociais bem identificadas e bem robustas. Relativamente ao como começar, diríamos que através do uso da autonomia dos agrupamentos escolares na definição das suas intervenções, recorrendo à verticalidade que os caracteriza, desde o pré-escolar ao secundário, e também, melhor até, ou também através das parcerias estratégicas locais para a implementação do projeto, seja com autarquias, seja com clubes desportivos, associações de pais, muitas outras que gravitam cada vez mais em torno das nossas escolas e que são cada vez de mais fácil acesso. O enquadramento e a envolvência dos agregados familiares, neste aspecto, parece-nos fulcral. Portanto, nós não queremos de forma alguma substituir-nos às famílias, mas apenas sermos um valor acrescentado através dos conhecimentos técnicos, dos conhecimentos pedagógicos, conhecimentos didáticos e, quiçá, dos conhecimentos científicos que nos devem caracterizar a nós, profissionais de educação física. E como andar de bicicleta, diria o meu amigo Mário, gosta muito desta frase, andar de bicicleta ou equilibrar-se em cima da bicicleta é bem diferente de saber andar de bicicleta. E como isto é uma realidade, como isto é verdade para nós, a proposta metodológica que nós preconizamos assenta em alguns princípios que consideramos bem estruturados e bem ajustados a uma evolução crescente das competências dos alunos. Começamos com a bicicleta de balanço, ou a designada também bicicleta de equilíbrio. Aqui, mais uma vez, declinamos qualquer tipo de prioridade às questões terminológicas, porque a balance bike pressupõe bicicleta de equilíbrio, mas nós ampliamos aqui o termo para a bicicleta de balanço, porque achamos que ela concorre também para outras técnicas que nós designamos como técnicas de base. E achamos que esta bicicleta de equilíbrio assume-se como uma alternativa provada, muitos estudos existem já sobre isto, e é uma alternativa provada à bicicleta com rodinhas. A fluidez com a bicicleta de balanço, a fluidez dos movimentos e a sincronização com as restantes técnicas de base, como dizia há bocado, que são a condução, que são a propulsão, que são a travagem, o montar e o desmontar da bicicleta. Com esta bicicleta de balanço, essa fluidez fica muito mais assegurada e essa sincronização. Diríamos até que a bicicleta de balanço, a bicicleta com rodinhas, deverá apenas ser utilizada como ferramenta estática para eventuais lacunas relacionadas com o movimento circular da pedalada. Depois temos aqui a aplicação dos inquéritos para diagnóstico das motivações, dos interesses, das condições existentes no seio dos agregados familiares, e são estes inquéritos que foram construídos de forma distinta para o primeiro ciclo e para o segundo e terceiro ciclos e ensino secundário. Depois as gincanas duas gincanas de 2 níveis de dificuldade, a gincana que nós designamos de nível 1 e a gincana de nível 2, destinadas aqui a aferir a proficiência técnica velocipédica dos alunos e posicionar no nível de aprendizagem definido em 4 níveis. O nível A, o nível B, nível C e nível D. Aqui haveria muito a dizer, mas de uma forma muito generalista. Nível A, o aluno não sabe andar de bicicleta, o nível B, o aluno sabe andar de bicicleta, mas não ultrapassa, não está apto em termos de competências
na passagem da gincana de nível 1, o nível C ele está apto na gincana de nível 2, mas não está apto na gincana de nível 2, e depois o nível D é aí que abordamos a educação rodoviária. E é nessa primeira fase, na abordagem à educação rodoviária, que devemos ter preocupações acrescidas sobre os contextos. Numa primeira fase é fundamental abordarmos a educação rodoviária, no nosso entender, dentro da escola, dentro de muros. É aqui onde o ambiente é mais protegido. E depois, sim, posterior incursão ao contexto rodoviário, primeiro numa lógica de baixa densidade de tráfego e depois com alta densidade de tráfego. E isto é importante dizer-se que não invalida que a educação rodoviária, o que eu estou a dizer, não invalida absolutamente nada, bem pelo contrário, que a educação rodoviária possa ser aflorada desde tenras idades. Bem pelo contrário até. É desejável abordar esta temática utilizando as mais variadas estratégias, mas defendemos que a utilização da bicicleta apenas deve ser iniciada quando as competências mínimas estiverem adquiridas. Portanto, educação rodoviária desde tenras idades, sim, mas educação rodoviária com utilização da bicicleta, aqui salvaguardando as questões relacionadas com o foco do aluno, com bicicleta apenas quando estiverem adquiridas as competências mínimas, e estas competências mínimas nós designamos como sendo aquelas quando o aluno está apto na gincana de nível 2. Nós fizemos um manual, elaboramos um manual, como já foi referido pela Helena na apresentação das nossas pessoas, e o Rui também já abordou um bocadinho este tema, e nesse manual nós afloramos, e eu faço parte, o Mário e o Rui Fonseca, incluímos um capítulo especificamente destinado à educação rodoviária. Neste capítulo socorremos-nos de vários documentos de referência, mas um foi aquele que foi o que nós consideramos documento de charneira, que foi o Guia do Condutor de Velocípedes da Associação Nacional de Segurança Rodoviária. Não o utilizamos na íntegra, absolutamente, mas foi adaptações que nos pareceram adequadas para que a educação rodoviária seja incluída em contexto escolar. Nesse capítulo são abordadas as regras, são mais específicas, são, por exemplo, abordadas questões relacionadas com a circulação a pares na via pública, a utilização de ciclovias, a circulação em passeios, que mais à frente vamos falar também sobre estas questões, e a circulação também em bermas, ou até a circulação 2 a 2 nas vias públicas, muito em voga e muitas das vezes abordada por todos nós. É feita também aqui uma alusão ao pedalar em segurança e quais os procedimentos a ter. É também realizada neste capítulo uma abordagem acerca da sinalização de trânsito, dos respectivos comportamentos e normas de circulação. E, por último, é tratada a prevenção rodoviária na escola através de abordagens práticas, e esta é a parte mais importante deste capítulo do nosso manual. Fazemos, inclusivamente, uma apresentação de propostas de vários exercícios, até numa lógica da educação rodoviária, e sugerimos croquis técnicos que podem ser implementados nas escolas, que com alguma criatividade podem, sem dúvida alguma, assumir-se como dinâmicas bastante interessantes. Sobre as boas práticas, não faltam exemplos. O Rui Fonseca já falou que começamos com 8 agrupamentos, ou 7 agrupamentos e uma escola não agrupada no projeto piloto. Ainda em contexto do projeto piloto passamos para 24 agrupamentos, depois para 138, atualmente para 138, e deixou de ser projeto piloto, passou já a ser um projeto integrado na ENMAC 2020-2030, mas muitas destas boas práticas estão direcionadas à educação rodoviária. E é precisamente nesse sentido que eu convido, desde já, para falar sobre esse assunto, o Mário Alpiarce a dar o seu especial contributo. Mário, por favor. Ora, muito boa tarde. Primeiro, agradecer à estrutura da DGE o convite de nós termos a possibilidade de mostrar aquilo que andamos a fazer e aquilo em que acreditamos e aquilo que é, digamos que, a nossa preocupação dos últimos anos. Aquilo que nós vamos falar em relação às boas práticas, no fundo, é dar-vos algumas ideias de atividades que se podem fazer na escola e que, sem a menor dúvida, fazem toda a diferença
e que, inclusive, pode ter um caráter, digamos, de contínuo de complexidade de organização. Este é algo que me parece que é muito importante e, portanto, vamos perceber que, conforme vamos falando aqui nestas boas práticas, elas conduzem-nos sempre àquilo que é o perfil dos alunos à saída da escolaridade obrigatória. Este é um aspecto fulcral, não é? A própria Estratégia Nacional para a Mobilidade Ativa e Ciclável, ela obviamente encaixa-se na perfeição naquilo que são as várias áreas, os valores e as sugestões de trabalho, portanto, estão em perfeita sintonia. O Liberto já tinha falado aqui na escola fixa de trânsito. Há um aspecto que nos parece que é fundamental, que tem a ver com a segurança dos alunos e a aprendizagem em segurança do padrão motor, saber andar de bicicleta, com todas as suas valências, nas quais a prevenção rodoviária é algo de fundamental, e, portanto, fazê-la dentro de muros. Este é um aspecto que nos parece que é fulcral. Depois, conforme os alunos, a experiência, a idade, a capacidade física e técnica, podemos começar a experimentar outros meios, como, por exemplo, aquilo que também o Liberto já falou, que tem a ver com zonas de baixa densidade rodoviária para zonas com mais densidade rodoviária. Ciclovias para zonas de baixa densidade média alta e, portanto, digamos que há sempre aqui passos em que a incerteza do envolvimento, porque é este que está aqui em causa, a incerteza do envolvimento é algo muito importante de os alunos adquirirem. Inclusive, logo na apresentação, o diretor-geral falou daquilo que é o risco, que é, digamos, um dos temas do grupo 2 da cidadania, e parece-me que é muito importante nós falarmos nisso. Outro aspecto que nós podemos também ter aqui em mente, há várias escolas já a trabalhar, que são os comboios de bicicleta. O que é isto? Comboio de bicicleta são aquela história dos bike bus escolares, isto é, no fundo, organiza-se uma estrutura de escola em primeira instância, mais uma vez, em que, eventualmente, em povoações com baixa densidade, povoações que têm ciclovias, em que nós conseguimos, no fundo, ir às zonas habitacionais que, no fundo, alimentam estas escolas e conseguirmos, em comboio de bicicleta, trazer as crianças em segurança para a escola e da escola para casa. No fundo, estamos a falar aquilo em que chamamos de mobilidade pendular, não é? Que é da casa para a escola e da escola para casa. Este parece-me que é um aspecto muito importante. Vocês vão começar a perceber que, quando nós agora continuamos a falar aqui nas boas práticas, vocês vão perceber assim, espera aí, então nós podemos juntar inclusive aqui várias situações e tornar isto mais rico, sem dúvida. Vocês vão perceber isso com a maior das facilidades. As ações de formação ou workshops também com a PSP e com a GNR é também já uma prática comum de muitas escolas, ao nível daquilo que nós chamamos o programa da escola segura. Há muitas escolas que fazem já, que têm nos seus PAAs, atividades com a PSP e com a GNR. Primeiro, algumas sessões de caráter teórico, para os alunos perceberem sinais e regras de trânsito, questionarem e depois, no fundo, irem para aquilo que nós chamamos de escola fixa de trânsito, não é? Outro aspecto que me parece que também é muito importante, inclusive o Liberto, mais uma vez, já tocou nesta situação, que são os jogos lúdico-didáticos. Existem no mercado vários jogos lúdico-didáticos que podem muito facilmente ser utilizados com os alunos. E, portanto, é simplesmente aplicar e, eventualmente, estes workshops da PSP podem até conjugar-se com estes jogos ludodidáticos. Como já foi dito, quando nós formos para a via pública, o ideal, não temos a menor dúvida, e isto é algo que, inclusive, os municípios já começam a ter em atenção, que é a construção de ciclovias, digamos que venham em direção à escola e que depois vão para, no fundo, são concêntricas e excêntricas em relação àquilo que são os bairros que alimentam determinadas escolas. E este é um aspecto que me parece que
deve prevalecer fundamentalmente nos primeiros estádios, após ou quando se sai da escola, são os primeiros estádios em que nós devemos fazer as nossas atividades. As visitas temáticas, digamos que é já um passo à frente, que eventualmente pode ser também através de vias públicas, ciclovias. Basta só pensar que se nós temos, por exemplo, uma ciclovia entre a nossa escola e, por exemplo, uma biblioteca, onde se vai fazer a apresentação de um livro sobre as mais variadas temáticas, ou ir a um cinema, ou ir a um teatro. Eventualmente, nós temos aqui a possibilidade de também transportar os alunos de bicicleta. E este é um aspecto que, inclusive, traz grandes mais-valias para o agrupamento. Porque muitas vezes nós estamos a falar em custos acrescidos de visitas temáticas em que têm que ser transportados de autocarro ou de transportes públicos, e nós imediatamente estamos, digamos que, a resolver duas situações. Estamos a resolver uma situação em que os alunos começam a ter a prática de andar na via pública e, portanto, a ter a noção de que é que são comportamentos de risco, eles sabem perfeitamente como é que estes comportamentos de risco se resolvem através de comportamentos de defesa, sabem sinais e regras de trânsito e sabem, portanto, então, proteger-se. E, portanto, estas visitas temáticas, zonas relativamente pequenas, digamos que espaços relativamente pequenos, para os alunos não ficarem cansados, estarem sempre muito bem atentos àquilo que é necessário, em grupo coeso, e, portanto, digamos que é também algo que, com alguma facilidade, e mais nas pequenas urbes do que nas grandes urbes, conseguimos fazer com bastante facilidade. Temos também outro que tem a ver com os eventos pontuais, que muitas vezes há muitas escolas já a fazer isto, que é preparar os alunos dentro de portas com uma série de atividades que têm a ver com sinais e regras de trânsito, depois vivenciá-las através de circuitos de prevenção ou segurança rodoviária, e depois começam a transportá-los para pequenos passeios dentro da própria urbe onde se insere a escola. E, portanto, ao fazer isto, mais uma vez, estamos a dar ferramentas aos nossos alunos para começarem a perceber como é que podem ir ou como é que podem fazer os seus movimentos pendulares. Movimentos pendulares, mais uma vez digo, casa-escola, pode ser casa-clube, casa-conservatório, casa da avó. Portanto, a ideia é, nitidamente, nós, através deste projeto, criarmos um hábito, uma forma de vida que tem a ver, fundamentalmente, com estilos de vida ativa e saudável, através de movimentos pendulares, através da bicicleta. Temos também, por exemplo, os intervalos ativos. O que é que são os intervalos ativos? Nós, por exemplo, isto é uma prática que tanto o Liberto como eu gostamos muito, que é, no próprio intervalo entre duas aulas, nós, digamos que montamos uma estrutura simplicíssima de gincana, em que os alunos têm ali 10 minutos, um quarto de hora, em que andam a praticar, no fundo, ciclismo, andam a treinar técnicas, andam a treinar curvas, paragens, portanto, as mudanças de direção, propulsão, equilíbrio, que no fundo são os grandes, o grande conjunto de técnicas que nós queremos que os alunos adquiram. Através também do próprio projeto educativo do agrupamento, nós temos a possibilidade de falar nos domínios de autonomia de currículo, isto é, pode haver escolas, inclusive, que consideram que através de uma DAC poderiam avançar para digamos que uma disciplina transversal, por exemplo, ao segundo ciclo, em que, nesta disciplina transversal, nós não só ensinaríamos os alunos a andar de bicicleta, mas também, no fundo, tudo aquilo que é o envolvente de andar de bicicleta que nós acabámos de dizer, desde os comportamentos de defesa, desde a escolha da bicicleta, desde a colocação de capacete, desde a manutenção da bicicleta. Seria, digamos que, uma mais-valia muito grande
para os alunos, naquilo que depois são, na vida do cotidiano, as suas tomadas de decisão, cada vez que querem ir de A para B. E este parece-me também muito importante. Liberto, mudávamos? Sim. Não é? Queres continuar, Mário? Queres pegar neste diapositivo fabuloso? Se quiseres, vamos aqui à desgarrada, aqui na por cima acaba por ser mais engraçado, não é? Olha, chama a atenção que tem mais uns minutinhos, está bem? Mais uns minutinhos. Sim, muito obrigado, Mário. Então, se calhar, discorre tu assim mais, de forma mais agilizada. Muito bem. Por favor. Ora bem, muito rápido. Fizemos fazem-nos sistematicamente este conjunto de perguntas que nós, sem a menor dúvida, as colocamos e temos todo o interesse em responder. Relativamente à obrigatoriedade da circulação na estrada, aquilo que o Código da Estrada diz é que é a partir dos 11 anos, isto é, até aos 10 anos, os alunos, os miúdos e as miúdas, portanto, damos os géneros, podem andar no passeio. A partir dos 11 anos, não podem andar nos passeios. Isso, nitidamente, para nós, constitui-se como um entrave àquilo que é a globalização da aprendizagem andar de bicicleta, porque basta uma criança com 11 anos não saber andar de bicicleta e teria que andar para a rua. E digamos que o nível de incerteza de andar na via pública, obviamente, é muito maior e, portanto, a criança vai estar muito mais preocupada com aquilo que vem de lá em termos de carros do que propriamente com a tarefa em si. E, portanto, para nós faz todo o sentido que as crianças aprendam entre muros e em zonas de segurança. Onde é que elas existem e com mais facilidade elas existem? Não temos a menor dúvida que na escola. Que os pais podem ser, mais uma vez, grandes catalisadores para esta questão do padrão saber andar de bicicleta. Nós esperemos que sim. E queremos que sim. Em relação ao kit de bicicletas de segurança, no primeiro ciclo, como já foi dito, ele está proposto para o segundo ciclo, fundamental, aliás, segundo ciclo. Se nos perguntarem o que é que nós considerávamos que eventualmente num futuro próximo seria o ideal, eu penso que o Liberto também já disse isto, tanto para o primeiro ciclo, seria muito bom, se fosse até ao pré-escolar, tem a ver com, obviamente, com períodos críticos de aprendizagens. Para nós isso não era bom, já era excelente. Responsabilidade da sociedade pelo cumprimento das regras de trânsito. Eu penso que aqui eu diria-vos que há um aspecto que me parece que é fulcral, que era ao nível da própria televisão pública. Eu penso que deveria haver aqui, nitidamente, um programa relativamente não só à responsabilidade da sociedade pelo cumprimento das regras de trânsito, mas também às consequências do não cumprimento das regras de trânsito. Eu acho que muitas vezes as pessoas não têm a noção de o quanto perigoso é não cumprir as regras de segurança. E, portanto, eu diria que esta responsabilidade é de todos, começa nitidamente com os pais, porque são os pais que começam a transmitir exatamente estes valores às nossas crianças, às crianças que depois vão para a escola, e, portanto, não temos a menor dúvida que seria uma mais-valia. Relativamente à partilha de boas práticas, eu penso que isto tem sido, não temos a menor dúvida, isto tem sido, digamos que, uma prática comum. Desde as ACDs que nós fizemos pelas várias geografias do país, em que falámos sempre de partilhas de boas práticas, mas, inclusive, eu acho que se os colegas quiserem entrar, por exemplo, em contacto connosco, nós teremos todo o gosto em partilhar ou, inclusive, dar ideias de, eventualmente, de situações que, inclusive, já temos muitas delas incorporadas, algumas já tivemos a possibilidade de as fazer, outras estão no plano, outras ainda, se calhar, através de brainstorms, podemos avançar. Em relação à implementação do projeto na educação pré-escolar, eu diria que isto tem a ver, fundamentalmente, o Liberto também já falou nisto, tem a ver, em primeira instância, com o próprio projeto do diretor, cada vez que assume que quer que quer assumir a direção de uma escola e que vai, através desta apresentação ao nível do Conselho Geral,
eu penso que isto seria nitidamente uma mais-valia para o agrupamento, começar na educação pré-escolar. Como é que nós conseguimos fontes de financiamento? Mais uma vez, o Liberto teve o cuidado de avançar com estas... Liberto não, neste caso foi o Rui Fonseca. Em relação a ações, cursos para toda a comunidade escolar, envolvência dos agregados familiares. Eu diria-vos que já há, em termos gerais, escolas que ensinam, digamos que o padrão de saber andar de bicicleta até aos encarregados de educação, até aos funcionários, assistentes operacionais, assistentes técnicos, os técnicos que estão na escola, inclusive professores e professoras e, obviamente, alunos e alunas. Existem neste momento escolas que têm no seu espaço, inclusive hora letiva, portanto, componente letiva, em que estes espaços estão abertos a toda a comunidade escolar ou a comunidade educativa, não é? Relativamente aos recursos permitidos para transporte de bicicletas, eu diria-vos apenas que, ou remetia-vos nitidamente para aquilo que é o Código da Estrada. O Código da Estrada define isto muito bem em termos daquilo, como é que nós podemos transportar bicicletas nos carros ou em relotes ou no que quer que seja. Isto está completamente definido pelo Código da Estrada. Relativamente ao objetivo do DE a longo prazo, ele está definido, inclusive, ao nível daquilo que é a Estratégia Nacional para a Mobilidade Ativa e Ciclável. Existem números para 2025 e existem números para 2030. Eu posso dizer que, relativamente aos movimentos pendulares, espero não me enganar, peço-te ajuda, Liberto, para os movimentos pendulares, desde 2011 até 2025, nós tínhamos movimentos pendulares em 2011 de 0,5% do movimento global de movimentos pendulares. Nós vamos precisar estar qualquer coisa como 7,5%. Isso mesmo. Não é? Em 2030. E uma avaliação intermédia em 2025. Sim. Exatamente. E, portanto, o que é que nós estamos a falar? Estamos a falar em qualquer coisa como 1.500%. Não é? Há imenso trabalho a fazer aqui. E, portanto, em contexto, se me permites, só para contextualizar, aqui a educação rodoviária nessas ambições. Por outro lado, temos objetivos que concorrem para a diminuição da sinistralidade rodoviária. Em cerca de 50%. Exatamente, em cerca de 50%. E, portanto, há aqui números que estão aparentemente antagónicos, porque se queremos colocar mais pessoas, 1.500% mais pessoas a andar de bicicleta no cotidiano, por outro lado, estamos, parece que a sermos utópicos, não é? A pedir que a sinistralidade diminua. Portanto, aqui o ensino-aprendizagem e os comportamentos de defesa estarem a ser preocupações de charneira para o processo, e aqui tudo isto que temos falado fazer todo sentido, e o desporto de escolar sobre rodas esse é exatamente o denominador comum da equação, que é a formação, não é? Exatamente. E Helena, não sei se queres dizer mais alguma coisa. Helena... Diria eu, se me permites, Mário, Helena, dizer apenas isto está uma tela escura, mas já vão saber porque é que ela está escura. No dia 23 de fevereiro foi oficialmente lançado o Manual de Apoio ao Professor e Técnico Qualificado. Foi lançado na escola onde leciono o BTT e desenvolvo os projetos também do desporto escolar sobre rodas. Estava a dizer então que foi lançado este manual, que é o nosso querido bebé, não é? Que nasceu. E tivemos nessa sessão de apresentação oficial e a presença de ilustres convidados,
como o Sr. Diretor-Geral de Educação, o Presidente e alguns vereadores da Câmara Municipal de Barcelos, o Presidente da Federação Portuguesa de Ciclismo, Delmino Pereira, o Presidente do Instituto Português da Juventude, do Desporto e da Juventude, Dr. Vítor Pataco. Tivemos também, se não me falha a memória, o Presidente da Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária, salvo erro, Rui Carneiro, Dr. Rui Carneiro, e tivemos a presença de todos os diretores dos agrupamentos de escolas do Concelho de Barcelos e muitos diretores dos agrupamentos de escola, dos autores que tiveram participação ativa na elaboração deste manual. E, portanto, eu terminaríamos esta apresentação, eu, Mário Alpiar Silva Fonseca, deixando-vos um curto vídeo de apresentação, um curto vídeo de 3 minutos que retrata esse dia. Foi um dia muito importante para todos. Porque não é a mesma coisa nós jogarmos à bola e jogarmos futebol. Também não é a mesma coisa andarmos na bicicleta e sabermos andar de bicicleta. O futuro constrói-se hoje. Tudo que nós investirmos nos nossos jovens, todo este modelo pedagógico e toda esta conquista do corpo docente vai refletir-se no futuro. É importante que a sociedade tenha uma grande consciência, formação e educação cívicas para a defesa do ambiente, com a promoção de hábitos de vida saudável, novas maneiras de deslocação e transportes não poluentes, para a defesa de uma sociedade mais feliz, isto é, promover uma mobilidade mais limpa. De um grande concurso no âmbito do PRR, que vai colocar, de facto, cerca de 20 mil bicicletas nas escolas, em cooperação com a DGE. Famílias, as famílias, trazer as famílias para a escola, ser um centro de dinamização de atividades também para as famílias e assim também contribuir para maior atividade física, melhor saúde, melhor ambiente e, sobretudo, para maior sucesso de todos os alunos. O ciclismo também tem, além de todas as valências desportivas, de saúde, de lazer, de mobilidade, também pode, dentro da escola, fazer a mudança cultural que se exige. Este projeto permite e ambiciona envolver todos os alunos, desde os que estão a aprender até aos que já são mais evoluídos tecnicamente. Muito obrigado. Muito obrigada. Estas palmas também foram para vocês, estas finais. Aproveitamos para vos devolver. Queria agradecer o vosso contributo aqui. Gostei muito da presença e ia fazer umas perguntas, não temos muito tempo, mas eu que não queria deixar de realçar aqui o que ficou muito patente e que para mim é muito importante, que é a questão deste projeto promover a equidade nas escolas, portanto, para todas as crianças,
para além da questão de desenvolver competências técnicas de utilização, também tem a preocupação e tem a atenção na prevenção dos acidentes, que é uma coisa que nos preocupa muito na educação rodoviária, para além também de chamar a atenção para, como disseram aqui muito bem, o não cumprimento das regras de trânsito. Isso é uma das questões que nós, a Educação para a Cidadania, também nos é muito cara e, como já foi dito, estamos em sintonia com o vosso projeto. Uma das perguntas que eu gostaria de vos colocar, antes de irmos embora, eu sei que estamos um bocado adiantadas na hora, mas eu já vos vou colocar essa pergunta. De qualquer maneira, não queria deixar de realçar aqui a importância que vocês também revelaram para a implementação do projeto Dever Começar a partir da educação pré-escolar. Como vocês disseram, são idades importantes para começar a despertar várias competências e desenvolver várias competências. Em relação à pergunta que eu vos queria dizer, e é talvez uma provocação que eu vou fazer também aos professores por vosso intermédio, como vocês muito bem referiram, o projeto que apresentaram, o Desporto Escolar sobre Rodas, está, como não podia deixar de ser, alinhado com as atuais políticas educativas, com o perfil dos alunos à saída da escolaridade obrigatória e com as aprendizagens essenciais. O que eu vos pergunto, e para responderem rapidamente, é qual a ligação à educação pré-escolar e como é que isto efetivamente se pode fazer nas escolas para ter também, efetivamente, uma mudança de comportamentos. E com isto agradeço mais uma vez também ao Rui por ter estado aqui connosco, ao Rui Fonseca, nosso colega, e acredito que isto é uma primeira fase para a nossa parceria e para desenvolvermos atividades em conjunto. Muito obrigada e deixo-vos então para responderem à pergunta rapidamente. Muito obrigada. Rui Fonseca, podes também entrar em ação, por favor, e esta mesa fica alargada à tua presença. Exato. E se calhar ninguém melhor do que tu, mais habilitado do que tu, para dares aqui uma resposta cabal à Helena. Naquilo que diz respeito ao alinhamento do nosso projeto com o perfil dos alunos à saída da escolaridade obrigatória, claro que sim, este nosso projeto é um projeto transversal que se pretende em articulação também com a Educação para a Cidadania e Desenvolvimento. Temos o coordenador em cada agrupamento de escolas da Educação para a Cidadania e isso é muito importante, agregar esforços e dinâmicas que permitam dar aqui corpo a tudo aquilo que foi apresentado aqui, porque nós falámos um pouco daquilo que é o nosso core no saber andar de bicicleta, mas isso depois extravasa um bocadinho para aquilo que são comportamentos e valores que pretendemos que as gerações futuras venham a ter. Naquilo que diz respeito à educação para o pré-escolar, temos aqui algumas estratégias, visto que o projeto do Desporto Escolar sobre Rodas é um projeto que inicia a sua responsabilidade a partir do segundo ciclo e daí haver também aqui algumas dúvidas, mas só começam a aprendizagem a partir do segundo ciclo. Claro que não, quanto mais cedo melhor, já foi aqui referido. Nós temos agrupamentos de escolas que são verticais, muitos deles até iniciam logo no pré-escolar e este projeto é um projeto que abrangente ao ponto de podermos desenvolver trabalho com professores, não só professores de educação física, os professores de educação física podem ser os motores, a força motriz para um projeto desta natureza dentro de um agrupamento de escolas, claro que sim, mas não é redutor a este ponto de não associar todos aqueles que se querem associar a este projeto de aprendizagem do saber andar de bicicleta, aprendizagem de uma educação para uma cidadania responsável e ecológica e mais amiga do ambiente também, não é? Comportamentos destes estão alargados a qualquer interveniente pedagogo dentro da escola, seja um professor, seja depois também algum dos funcionários. Muito obrigada. Agradecer mais uma vez. Eu sabia que tu estavas mais do que à altura para responderes à pergunta, ao desafio, à provocação. Muito obrigada, eu sei. Foi uma boa provocação. Estamos a tentar reunir todos os esforços e todos os recursos para
termos condições de suporte para que as escolas se sintam apoiadas neste projeto, não só da educação para a cidadania, como também na questão do DE sobre rodas, que é isso que se pretende. Muito obrigado, Helena, pelo convite. Muito obrigada a todos. Esperemos no futuro termos mais iniciativas deste género. E vamos ter, com certeza. Muito obrigada também ao Manuel Piaça e ao Oliveira Reis. E como foi dito há bocado, o futuro está a ser construído e nós também estamos a fazer parte dele. Os nossos jovens, com certeza, serão melhores cidadãos e mais responsáveis neste âmbito. Muito obrigada a todos e até à próxima. Bom trabalho. Até à próxima. Muito obrigado. Muito obrigado.